Muito provavelmente você assiste esse canal aqui porque você quer desenvolver a sua saúde ao máximo, você quer viver o máximo possível com maior qualidade de vida, quer ter uma melhor composição corporal, porque todas essas coisas estão alinhadas à saúde e não só à estética, que vem como um bônus. E a ansiedade vai em extremo oposto de tudo que eu falei aqui. Para você largar o que você está fazendo agora e me ouvir com total atenção, sem fazer duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu vou abrir esse vídeo aqui com um estudo completíssimo do Journal Obesity Research, completíssimo, sobre ansiedade e composição corporal. Quanto de músculo você tem, quanto de gordura você tem e quanto de resistência ao emagrecimento a sua ansiedade está te causando. E não é para você ficar mais ansioso ou ansiosa não com esse vídeo, porque aqui a gente vai falar de soluções. Ultimamente eu ando falando muito sobre estoicismo e o vídeo vai ser sobre o que essa ferramenta tem a te dar de maneira prática, tá? Para resolver a sua crise de ansiedade, resolver a sua síndrome do pânico, acabar com esse desconforto não só no momento, mas como no longo prazo também. E para você se identificar comigo, porque eu sofri disso sim. Para falar a verdade, eu ainda sofro, mas assim, 500 vezes melhor por conta da filosofia do estoicismo. Esse estudo bateu o martelo no fato de que cortisol cronicamente alto, aquele hormônio do estresse, que se você tem ou teve crise de ansiedade, ele com certeza está cronicamente alto, extrapolado já fora da base. Isso intensifica o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. E o pior, ele bloqueia a mobilização dessa gordura. Então ele entope de gordura naquela região que você está mais propício a acumular gordura e evita com que ela saia de lá. Quanto mais tempo você mantém esse pico de cortisol alto, que em caso de crise de ansiedade ele está extremamente alto, assim, fora dos níveis nem perto de ideais, qualquer exagero calórico que você tem, uma saidinha da dieta, uma noite fora, alguma coisa assim, você vai acumular gordura muito mais do que qualquer outra pessoa que tem esse hormônio regulado. Assim fica difícil, não? Vamos ser sinceros aqui, em algum momento você com certeza achou que crise do pânico e de ansiedade eram para pessoas com cabeça fraca. E de algum momento a gente toma um tapa na cara, assim, violento, passando dos 30 anos de idade e sentindo isso principalmente, assim, mais frequentemente por conta dessa bizarrice que a gente viveu nesses últimos 4 anos. Então, quais são as armas que a gente tem para resolver esse problema não só no momento, mas eu tô falando do longo prazo, para isso não acontecer de novo. Deixar claro aqui que eu não sou psicólogo, tá? A gente vai estar falando meramente, eu não gosto de falar meramente, é um péssimo advérbio, mas a gente está falando aqui de filosofia e disso eu sou qualificado para te falar. Mas sinceramente, todos os conhecimentos que mudaram a minha vida não veio de qualificação, nem de gente qualificada no papel. Então, pra gente começar esse vídeo, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você faz e o que te causa maior ansiedade nesse momento. Pode ser alguma coisa recente, pode ser alguma coisa que tá para acontecer. O que tá te causando mais ansiedade na sua vida e no que você faz agora? Porque eu vou começar esse vídeo compartilhando o meu. Pausa esse vídeo, comenta aqui embaixo o seu caso, que aí eu vou compartilhar o meu. Eu sou diabético tipo 1, tá? Isso é uma doença autoimune muito mais rara do que a doença metabólica que a gente conhece, que a grande maioria das pessoas tem, que é a diabetes tipo 2. E infelizmente há consequências muito mais agudas de uma diabetes tipo 1, porque eu simplesmente não produzo insulina. Zero. Eu vou depender de insulina pro resto da minha vida. Então a margem de erro para mim a glicemia é muito alta. A variabilidade glicêmica de ir para 700, 1000, eu tô falando sério, tá? 1000 de glicemia é atingível em uma diabetes tipo 1. Isso não acontece no diabético tipo 2. Causa diversos problemas no longo prazo, assim, seríssimos, muito mais agudos do que uma pessoa com uma diabetes tipo 2 metabólica. E você me conhecendo aqui, você sabe que eu sou super maluco em relação à saúde, faço de tudo possível para agregar a minha saúde, só que nem sempre foi assim. Aos 16 anos que eu descobri essa doença, que curiosamente foi no ano que meu pai morreu e que eu tinha acabado de largar minha primeira namorada, então a gente consegue entender o poder do estresse no nosso corpo, certo? Numa doença autoimune, por exemplo. Naquele ano, até os meus 26, 10 anos nesse caso, eu negligenciei essa doença, assim, 100%. Isso quer dizer que eu tomava insulina, assim, eu comia uma pancada de porcaria, tomava insulina completamente fora de noção, sabe? Assim, ia ficar naquela montanha russa de glicemia que é extremamente horrorosa para sua saúde quando você vai de 500 a 30 em questão de 1 hora. Enfim, demorou 10 anos para que eu tomasse conta da minha saúde, fizesse minhas pesquisas, me amasse e respeitasse essa situação a ponto de me cuidar. Mas as consequências desses 10 anos de coisa completamente descompensada
me assombram até os dias de hoje. E é isso que a gente vai falar agora sobre ansiedade no meu caso, tá? Independente do que vai acontecer comigo nos próximos 30, 40, 20, 50 anos, existem duas lições do estoicismo, da filosofia estoica, que a gente pode levar para o meu caso e com certeza vai aplicar para o seu caso que você comentou aí embaixo. Se você não tem ideia do que é a filosofia do estoicismo, o meu último vídeo foi sobre o assunto. Bem compacto, bem simples de entender. Eu vou colocar o vídeo aqui em cima no card para você assistir depois, caso você não tenha nenhum conhecimento sobre o que é o estoicismo. A primeira lição que eu posso tomar do estoicismo para o meu caso de ansiedade é de 2000 anos atrás, do filósofo Sêneca, e se aplica perfeitamente nos dias de hoje. É a seguinte: é destruidor para a alma ser ansioso sobre o futuro. É ser miserável antes da miséria. Ao viver no futuro, a alma perde a habilidade de prestigiar presente. O futuro é completamente incerto, a gente não tem a mínima noção do que vai acontecer no futuro. E esse tipo de sentimento ansioso de que, o que vai acontecer comigo daqui 30 anos? Será que aqueles 10 anos que eu não cuidei da minha diabetes vai me dar algum problema vascular? Já causou? Esse tipo de sentimento atrapalha o meu trabalho, atrapalha a minha vida social, me faz perder horas e horas e horas de sono, me fez perder muitas horas de sono. E o pior de tudo, apesar de eu não saber se isso nem vai acontecer, pode ser que nem aconteça alguma consequência desses 10 anos de mau controle da diabetes, o sofrimento que eu tô tendo agora é real. E o pior, ele vai ter consequências reais na minha fisiologia, no meu estresse, naquele cortisol que a gente falou no começo do vídeo. E isso é só uma das situações das 100 aplicáveis na minha vida, na sua vida. Segundo Sêneca, esse sofrimento real que a gente está causando no presente é trocar o presente pelo futuro. E o futuro a gente nem sabe o que vai acontecer. Sêneca nos dizia que gastar a energia que eu tenho para viver minha vida no presente e trocar essa energia, trocar esse momento no presente que eu tenho por algo que eu ainda não tenho no futuro, é absurdamente ignorante e idiota. Eu nem sei se eu vou ter essas consequências e eu tô abrindo mão da minha energia no presente que eu tenho, que eu posso viver agora. Eu tô sentindo as coisas, eu toco na minha mesa, eu encosto no meu celular, eu abraço a minha esposa, eu tô trocando isso por algo incerto, que eu nem sei se vai acontecer. Eu me sinto burro sentindo esse tipo de ansiedade, sabe? E sempre quando eu leio essa frase, eu bato o olho nessa frase de Sêneca, um cara de 2000 anos atrás, e mal sabia ele que ia ser extremamente útil para uma pessoa de 2 milênios posteriores. Você olhou ali no seu comentário o que você escreveu? Será que isso se aplica? Também será que você está sendo besta e idiota? Desculpa chamar assim, mas eu também me incluo nessa. Será que a gente está sendo idiota o suficiente para trocar o nosso presente pelo futuro incerto? A segunda lição do estoicismo para rebater esse meu sentimento de ansiedade sobre a minha diabetes é a seguinte: eu não posso voltar no meu passado e trocar a minha atitude referente à diabetes. O que eu posso controlar é agora. O que eu posso fazer agora? Treinar, dormir melhor, meus biohacks, aprender mais sobre fisiologia, aprender mais sobre coisas que vão agregar à minha saúde e talvez retroceder a minha idade metabólica com bastante esforço, com bastante leitura, com bastante prática. Esse tipo de coisa vai agregar e está dentro do meu controle fazer isso. A minha vitalidade tem que ir em direção a esses atos que estão sob minha escolha, não sobre eventos que agora são eventos, certo? Que podem acontecer na minha vida. Você vê como a gente sofre muito com o medo de morrer, com o medo de tal doença, de tal mal acontecer para tal pessoa que a gente ama, quando o que a gente pode fazer é passar mais tempo com essa pessoa de qualidade, menos discussões, menos conflitos, mais apreciação do momento, ao invés de ficar dando energia para coisas que estão fora do nosso controle. Epiteto, um escravo estoico grego de também 2000 anos atrás, falou o seguinte: existe apenas um caminho para a felicidade e é parar de se preocupar com coisas que estão fora do nosso poder de escolha. Olha o poder dessa frase, o único caminho da felicidade. De alguma maneira, todos os estoicos que a gente lê têm alguma coisa em relação à ansiedade. Parece que a literatura inteira do estoicismo foi feita sobre ansiedade. E talvez seja o mal pior da nossa humanidade, principalmente agora, nesses tempos mais modernos, que isso acabou passando para outro nível de bizarrice, certo? E talvez seja também esse o fato de que o estoicismo está em alta. As pessoas estão procurando mais sobre o estoicismo pela praticidade que ele tem, coincidentemente, com o nosso nível de ansiedade desse ano de 2023, ou seja lá qual ano que você vai assistir esse vídeo, dessa nossa década, eu diria. O sofrimento é real. Se a gente virar essa chavinha que os estoicos estão pedindo pra gente virar, de que gastar a sua energia
com o futuro, é gastar a sua energia com nada. É jogar fora o que você tem. O que a gente entende como ansiedade, certo? É o medo de perder talvez a nossa vida, porque a gente aprecia a nossa vida, a gente tem medo de perder o que tem, a gente tem medo de perder as pessoas que nós amamos. Só que você percebe que a troca que você está fazendo, sentindo essa ansiedade, é deixar de apreciar as pessoas que você ama, as coisas que você tem, o tempo que você tem no momento agora, que é o único que você controla. E você está trocando tudo isso que você diz ter tanto prazer e tanta apreciação a ponto de ter medo de perdê-los por algo no futuro. Então a ansiedade na realidade é uma grande hipocrisia nossa. Porque se a gente realmente aprecia o que nós temos agora a ponto de ter medo e ansiedade de perdê-los, por que é que a gente está trocando o agora pelo um futuro que a gente nem sabe? Nesse meio de desenvolvimento pessoal que eu tenho certeza que você está envolvido por assistir um vídeo sobre dieta, biohack e longevidade, a gente não pode nos dar o luxo de cair numa armadilha dessa, certo? Essa talvez seja a maior armadilha. Seja você trabalhador ou empregador, seja você marido, mulher, parceiro, parceira, não importa. A gente está deixando de apreciar, deixando de viver momentos pelo amanhã, que a gente nem tem. E é interessante que talvez a gente passe 24 horas do nosso dia sem dar uma respiração funda, sem... E olhar ao seu redor. Às vezes seu cachorro tá te pedindo atenção faz 20 minutos, você nem olhou pra cara do seu cachorro. E às vezes eu me prendo em grupos de WhatsApp, assim, trabalhando, mandando mensagem, e a minha esposa me falando coisas do meu lado, e eu respondendo, Esse tipo de autopiloto é uma das maneiras que a gente não vive no presente. E cada vez mais a gente exercitando esse autopiloto leva a viver no futuro, leva a desapreciar coisas que estão acontecendo no nosso redor. A gente sabe que os estoicos não tinham todas essas ferramentas e excitações e distrações que a gente tem no mundo moderno. Mas se a gente não ativamente colocar os dois pés no chão e os dois olhos na direção que a gente precisa colocar e voltar o nosso controle e o nosso pensamento para o momento que a gente está vivendo agora, a ansiedade só vai aumentar, porque isso é mais uma maneira de viver no futuro. Talvez unindo essas duas lições do estoicismo sobre algo pessoal da minha vida, você consiga utilizá-las também de maneira prática e de maneira efetiva, do jeito que eu utilizei na minha situação. Melhorando minhas horas de sono, melhorando meu relacionamento com a minha esposa, melhorando meu relacionamento com o tempo que eu tenho para utilizar no presente. Foco total no que a gente tem controle hoje, aqui. Se eu vou morrer daqui 20 anos, 15 anos, 10 anos, eu não tenho o mínimo controle sobre isso. Se for algo que realmente não dependa de mim, dependeu de um eu de 15, 20 anos atrás. O que depende no meu de agora, eu vou continuar treinando, vou continuar aprendendo, vou continuar a minha dieta Homem das Cavernas, vou continuar todos os passos que são parte das minhas escolhas. De resto, não merece nada da minha energia e da minha escolha. A minha energia vai para o meu cachorro, para minha esposa, para minha mãe, para os meus amigos e para as minhas tarefas de desenvolvimento pessoal. E você?